Ana acordou com o som do despertador cortando o silêncio da manhã. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas da sala, iluminando os brinquedos espalhados pelo chão e o sofá que, apesar de confortável, parecia carregar os traços do estresse acumulado. Com um suspiro profundo, ela se levantou, sentindo o peso da rotina em seus ombros. Havia muito que fazer antes de levar Clara, sua filha de 5 anos, à escola. Em seguida, enfrentar mais um dia no escritório. Ana começou a preparar o café da manhã, movendo-se rapidamente pela cozinha. O cheiro do pão tostando e do café fresco invadia o ambiente, trazendo um pouco de conforto à sua manhã apressada. Ela olhou para o relógio na parede e percebeu que o tempo estava se esgotando. Apressou-se a colocar a manteiga no pão e a preparar um copo de suco para Clara. Clara, hora de acordar, meu amor. Ana gritou, tentando esconder o cansaço em sua voz. Do quarto, ouviu uma resposta sonolenta. Já vou, mamãe. Ana sorriu, lembrando-se de como sua filha sempre tinha dificuldade em sair da cama. Clara era uma criança cheia de sonhos, e Ana adorava ouvir suas histórias sobre fadas e princesas quando acordava. Mas, naquele momento, a realidade impunha-se com urgência. Após o café da manhã, Ana correu para o banheiro, escovando os dentes enquanto pensava nas reuniões do dia. Espero que hoje não tenha imprevistos, murmurou para si mesma, já vestindo a blusa que escolhera na noite anterior. O olhar no espelho denunciava a exaustão. Era uma mãe solteira, e a luta diária entre o trabalho e a criação da filha se tornava cada vez mais desgastante. Clara finalmente apareceu na cozinha, com os cabelos bagunçados e um sorriso radiante. Bom dia, mamãe. Ela, com seu vestido colorido e o colar que sempre usava, parecia ser a personificação da alegria. Ana não pôde deixar de sorrir ao olhar para a filha. Bom dia, princesa. Você está linda. Ana elogiou, tentando absorver a energia positiva que Clara trazia. Obrigada. Posso usar meu colar hoje? Perguntou Clara, apontando para o colar de pérolas que reluzia ao sol. Claro. Ele combina muito com você, respondeu Ana, enquanto ajudava Clara a terminar de se arrumar. Vamos. Precisamos sair logo. O caminho até a escola era uma mistura de risadas e pequenas conversas sobre o que Clara faria com suas amigas naquele dia. Ana tentava se concentrar nos planos da filha, mas sua mente estava repleta de preocupações sobre o trabalho. A ideia de que a babá não poderia cuidar de Clara naquele dia a deixou inquieta. E se eu não conseguir dar conta de tudo? Pensou, enquanto dirigia. Ao chegar à escola, Ana ajudou Clara a descer do carro e a pegar a mochila. Lembre-se de que eu vou buscar você mais tarde. Tá bom, disse Ana, com a voz suave, mas com um leve tremor de ansiedade. Prometo que vou me comportar. Te amo, mamãe, respondeu Clara, dando um abraço apertado. Eu também te amo, minha pequena. Tenha um bom dia. Ana acenou enquanto a filha entrava na escola, sentindo um misto de alívio e preocupação. No caminho para o escritório, Ana não conseguia parar de pensar na babá. Vou ter que levar Clara para o trabalho hoje. Isso não vai acabar bem, pensou, enquanto dirigia pelas ruas movimentadas da cidade. O sol estava alto, mas a pressão em seu peito parecia pesar mais a cada minuto. Ao chegar ao escritório, Ana estacionou o carro e respirou fundo. O dia estava apenas começando, e ela precisava se preparar para a avalanche de tarefas que a aguardava. Assim que entrou, foi recebida pelo cheiro familiar do café e pelo burburinho dos colegas que começavam a chegar. No entanto, a ansiedade não a abandonava. Preciso descobrir o que fazer com Clara, repetia para si mesma. Com a bolsa a tiracolo e o laptop em mãos, Ana se dirigiu à sua mesa. Assim que se sentou, seu celular vibrou. Era uma mensagem da babá. Desculpe, Ana.
Não poderei cuidar da Clara hoje. Um imprevisto. Espero que você consiga. O coração de Ana disparou. O que eu vou fazer? Pensou, olhando para a porta do escritório, onde os colegas passavam, alheios ao seu tumulto interno. Depois de alguns minutos de reflexão, Ana decidiu que não tinha outra escolha. Vou levar a Clara comigo, disse para si mesma, mesmo sabendo que isso poderia causar problemas. A empresa era um ambiente sério, e a presença de uma criança poderia ser vista como algo inadequado. No entanto, não havia outra alternativa. Assim que as horas passaram, Ana pegou seu celular e enviou uma mensagem para Clara, pedindo que ela se preparasse. Mamãe vai te buscar. Tá bom? Vamos para o trabalho juntas. Clara respondeu imediatamente com emojis de coração. E Ana sorriu, embora a preocupação ainda estivesse em sua mente. Quando finalmente chegou ao escritório com Clara, a pequena estava animada e curiosa. Ana tentou manter a compostura enquanto explicava a situação a alguns colegas. Desculpem, a babá não pôde vir hoje, então trouxe Clara. Espero que não se importem, disse, com um sorriso nervoso. Não tem problema, Ana. Ela pode ficar aqui. É uma fofura, comentou uma colega, tentando aliviar a tensão. Clara, por sua vez, estava encantada com o novo ambiente. Olhando ao redor, ela começou a explorar, com os olhos brilhando de curiosidade. Ana observou Clara se afastar, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Pelo menos ela está se divertindo, pensou. No entanto, a sensação de que algo não estava certo a acompanhava. O escritório era um lugar onde as conversas eram sempre sobre negócios e números. E Ana não sabia como Clara se encaixaria nessa dinâmica. Enquanto Clara explorava, Ana começou a se concentrar nas suas tarefas, tentando ignorar as distrações. Mas a presença da filha tornava tudo mais complicado. Espero que ela não cause problemas, sussurrou para si mesma, olhando para o computador. Foi então que a atmosfera leve na sala foi interrompida. Ricardo, o CEO, entrou. Ele tinha uma presença imponente, e todos na sala se tornaram instantaneamente mais sérios. O olhar dele percorreu a sala. Ao ver Clara, paralisou. Ana sentiu uma onda de nervosismo. Quem é essa menininha? Ricardo perguntou, seu tom misturando surpresa e curiosidade. É minha filha, Clara. A babá não pôde vir hoje, então trouxe ela comigo. Ana respondeu, tentando manter a calma, mas sua voz traía a insegurança. Ricardo aproximou-se de Clara, que estava admirando uma planta no canto do escritório. Olá, Clara. Você gosta de plantas? Ele perguntou, tentando se conectar com a criança. Sim, elas são lindas. Você tem muitas aqui, respondeu Clara, com a inocência que só uma criança poderia ter. Ricardo sorriu. Sim, temos algumas, mas precisa cuidar delas com carinho. Você sabe como cuidar de plantas. Clara balançou a cabeça, mas seu olhar estava fixo no colar que estava em seu pescoço, um objeto que brilhava com uma luz especial. O que Ana não sabia era que aquele colar tinha um significado profundo, uma conexão com o passado que iria se revelar mais tarde. Ana observou a interação entre Ricardo e Clara. Por um momento, sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Espero que isso não traga mais complicações, pensou novamente. Mas a atmosfera estava leve, e Clara parecia estar se divertindo. Enquanto isso, Ricardo não conseguia desviar o olhar do colar. A expressão em seu rosto mudou,
e Ana notou que algo na presença do objeto havia chamado sua atenção. O que era aquele colar? O que ele significava? A inquietação começou a crescer em seu peito, e ela sabia que a vida delas estava prestes a mudar de maneiras que ainda não compreendia. Assim, o dia que começou caótico se tornava um divisor de águas, e Ana se preparava para enfrentar não só os desafios do trabalho, mas também os segredos que o passado guardava. Ricardo se aproximou de Clara, sua expressão mudando de curiosidade para uma intensidade palpável. O olhar dele se fixou no colar que a menina usava, como se estivesse diante de um objeto sagrado. Ana, percebendo a mudança, sentiu seu coração acelerar. Esse colar. Ricardo começou, sua voz trêmula. Você pode me dizer de onde ele veio? Ana hesitou, os olhos se desviando por um momento. Era apenas um colar, um presente de sua mãe. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. É um presente que minha mãe me deu. Um símbolo da nossa família, respondeu, tentando manter a calma em sua voz. É muito bonito, disse Ricardo, forçando um sorriso, mas a inquietação em seu olhar não passava despercebida por Ana. Ela sentiu que havia algo mais naquele colar do que ela mesma sabia. Você sabe o que ele representa? Ele insistiu. Não, não realmente. Apenas que é especial. Ana respondeu, um pouco defensiva. O ambiente ao redor parecia se agitar, como se os colegas de trabalho ao redor estivessem percebendo a tensão crescente. Clara, inocente, olhava de um para o outro, sem entender o peso daquela conversa. Desculpe, mas preciso saber mais sobre isso. Ricardo insistiu, tomando um passo à frente. A história da sua família. O que você sabe sobre ela? Ana sentiu um frio na barriga. O que ele queria saber? O que o colar tinha a ver com a história deles? Não sei muito. Só que minha mãe sempre valorizou as tradições familiares. Ela dizia que cada objeto tinha uma história. Disse, suas palavras agora soando vazias. E você nunca se perguntou qual é essa história? Ricardo perguntou, sua voz se tornando mais suave, quase convidativa. Às vezes, é melhor deixar o passado no passado, Ana respondeu, tentando encerrar a conversa. Mas Ricardo não parecia satisfeito. Eu entendo, mas às vezes o passado tem maneiras de voltar à tona, especialmente quando se trata de famílias. Pode ser importante para você e para Clara. Ele disse com uma sinceridade inquietante. Clara, percebendo que a conversa estava se tornando pesada, puxou a mão de Ana e perguntou: Mamãe, posso brincar com os computadores? Ana sorriu para a filha, aliviada pela interrupção. Claro, querida. Mas fique perto de mim. Ok. Prometo. Clara respondeu, correndo em direção à mesa de Ana. Ela começou a explorar os documentos espalhados pela mesa, seus olhinhos brilhando de curiosidade. Ana observou a filha, seu coração aquecido pela inocência dela. Mas a conversa com Ricardo ainda pesava em sua mente. Enquanto Clara se distraía com os papéis, Ana tentou ignorar a presença de Ricardo, mas ele não parecia disposto a se afastar. Ele fez uma breve pausa, depois disse: Desculpe, Ana, mas isso é importante. O colar, ele é um símbolo do nosso passado, e talvez você não saiba, mas ele conecta nossas histórias. Ana olhou para ele, os olhos estreitados. Como assim? O que você quer dizer com isso? Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo.
Minha avó costumava contar histórias sobre um colar que pertencia à nossa família. Um colar que desapareceu há anos. E agora vejo que ele está com você. Ana ficou em silêncio, sentindo um turbilhão de emoções. Eu não sabia de nada disso. Ela finalmente disse, a voz baixa, quase um sussurro. Minha mãe nunca mencionou nada sobre isso. Talvez ela não quisesse que você soubesse. Às vezes, as histórias são enterradas para proteger as pessoas. Ricardo explicou, seu olhar fixo em Ana. Ana sentiu uma pontada de dor ao pensar em sua mãe. Ela sempre foi muito protetora sobre nosso passado. Não sei se era por medo ou por vergonha, disse, refletindo sobre as palavras. Ricardo assentiu, mas Ana percebeu a determinação em seu olhar. Eu quero ajudar a descobrir a verdade. Isso pode ser importante para você e para Clara. Como assim? Ana perguntou, a curiosidade começando a se entrelaçar com a preocupação. Se o colar realmente pertence à minha família, isso pode mudar tudo. Pode explicar conexões que você nunca imaginou. Ricardo respondeu, gesticulando com as mãos enquanto falava. E mais importante, pode ajudar a Clara a entender suas raízes. Ana sentiu um frio na barriga. Mas e se? E se isso for algo que eu não quero saber? E se for perigoso? Às vezes, enfrentar o passado é a única maneira de se libertar dele. Ricardo disse, sua voz agora suave, mas firme. Ana olhou para Clara, que estava absorta em seus próprios pensamentos, brincando com os papéis. Eu só quero o melhor para ela. Ana respondeu, sua voz quase um lamento. Eu também. Podemos descobrir isso juntos, Ricardo ofereceu, um sorriso encorajador surgindo em seus lábios. Mas Ana não tinha certeza. O que isso significaria para elas? A inquietação de Ana aumentou, enquanto os pensamentos se aglomeravam em sua mente. Ela queria proteger Clara, mas também não podia ignorar a possibilidade de que este colar poderia lhe oferecer respostas que tanto buscava. Clara, querida, o que você acha? Você gostaria de descobrir mais sobre o colar? Ana perguntou, tentando envolver a filha na conversa. Clara olhou para a mãe, confusa. Posso. Isso seria divertido. Ela respondeu, como se a ideia de uma aventura a animasse. Ana forçou um sorriso, mas sua mente estava em um turbilhão. Ricardo observou a interação entre mãe e filha, percebendo a ligação que se formava. Então, vamos começar essa jornada juntos, disse ele, um brilho nos olhos. Ana hesitou. E se houver coisas que não estamos prontas para enfrentar? Ricardo inclinou-se para a frente, sua expressão séria. Às vezes, o que mais tememos é o que precisamos enfrentar. E eu estarei aqui. Não se preocupe. Ana respirou fundo, sentindo a gravidade das palavras dele. Está bem, vamos descobrir isso juntos. Mas se ficar muito difícil, precisamos parar. Combinado, Ricardo concordou, um olhar de determinação em seu rosto. Vamos descobrir o que esse colar realmente significa. Enquanto a tensão pairava no ar, Clara, sem saber da profundidade da conversa, continuava a brincar com os papéis, feliz e despreocupada. Ana observou a filha, um misto de amor e preocupação se formando em seu coração. Ela sabia que a jornada que estavam prestes a embarcar poderia mudar tudo, mas a conexão que estava se formando entre eles também poderia trazer algo que ela nunca esperou: esperança. Assim, Ana se viu à beira de uma nova descoberta, sem saber que essa jornada os levaria a lugares que nenhum deles poderia imaginar. Ana sentia o olhar de Ricardo fixo em Clara, e essa atenção, que começara como um afago,
logo se transformou em um peso em seu peito. O brilho do colar que a filha usava parecia magnetizar a atenção dele, e a mãe não sabia ao certo como se sentir. Por um lado, o interesse do CEO era intrigante. Por outro, era desconcertante. O passado de Ana sempre fora uma terra de sombras. E agora, com a presença de Ricardo, essas sombras pareciam mais evidentes. A herança familiar tem um significado profundo para mim. Começou Ana, hesitante, enquanto tentava manter a voz firme. Minha mãe sempre dizia que o que herdamos vai além de bens materiais. É sobre os valores, as histórias que nos moldam. Ricardo a observava atentamente, como se cada palavra dela se tornasse uma peça de um quebra-cabeça que ele precisava montar. É verdade. Às vezes, o que herdamos pode ser mais do que imaginamos, respondeu ele, seu tom grave. Esse colar, ele parece ter uma história própria. Ana sentiu um frio na barriga. O colar que Clara usava fora dado por sua avó, e sempre acreditou que ele era apenas uma joia familiar, sem um valor maior. Mas agora, com a intensidade do olhar de Ricardo, ela começou a perceber que talvez houvesse mais. Minha avó sempre disse que ele pertenceu a uma mulher forte da nossa família. Alguém que enfrentou muitos desafios. Ana continuou, tentando se abrir. Mas eu não sei muito mais do que isso. Minha mãe nunca falou muito sobre o passado dela. Isso é compreensível. Às vezes, as histórias que não contamos são as que mais nos definem. Disse Ricardo, sua voz agora mais suave. Clara, que até então estava brincando com alguns lápis de cor na mesa de Ana, interrompeu a conversa, seus olhos grandes e curiosos. Mamãe, por que a gente não fala sobre a avó? Eu lembro dela. Ela sempre me dizia que eu sou especial por causa do colar. O que ela queria dizer com isso? Ana hesitou. As lembranças de sua mãe eram repletas de amor, mas também de dor. Ela não queria que Clara se preocupasse com o que estava enterrado no passado. Sua avó, ela era uma mulher incrível. Clara. Ela enfrentou muitos desafios, mas sempre foi forte. O colar é um símbolo disso, Ana explicou, tentando transmitir a força que sua mãe possuía sem entrar em detalhes. Eu quero ser forte como ela, exclamou Clara, com um sorriso inocente, enquanto segurava o colar com as pequenas mãos. O coração de Ana se apertou ao ver a determinação da filha, mas também a preocupação. Ela queria que Clara fosse forte, mas não queria que ela tivesse que lutar contra fantasmas que nem ela mesma entendia completamente. Você já é forte, meu amor. E sempre que você usar esse colar, lembre-se do que ele representa, disse Ana, tentando transmitir confiança à filha enquanto olhava para Ricardo, que parecia absorver cada palavra. O CEO, que até então mantinha uma postura séria, sorriu levemente, mas rapidamente o sorriso se desfez quando um pensamento pareceu cruzar sua mente. Você mencionou que sua mãe nunca falava muito sobre o passado dela. Às vezes, as respostas que procuramos estão mais próximas do que imaginamos. Ricardo sugeriu, sua voz agora mais baixa, quase como se estivesse compartilhando um segredo. Ana sentiu um arrepio. O que ele estava insinuando? Ela não estava pronta para cavar nas feridas do passado, mas a insistência de Ricardo a deixava intrigada. O que você quer dizer? Perguntou Ana, sem conseguir conter a curiosidade. Existem maneiras de descobrir mais sobre a sua história familiar. Documentos, registros. Ricardo começou, mas Ana o interrompeu rapidamente. Não estou certa se quero desenterrar isso. Às vezes, o passado é melhor deixá-lo onde está. Ricardo a olhou com um entendimento profundo,
E Ana percebeu que ele sabia mais do que estava disposto a compartilhar. Eu entendo seu receio. Mas talvez, se você soubesse mais sobre sua história, poderia encontrar respostas que mudariam tudo. Ele disse, seus olhos azuis intensos refletindo uma determinação que Ana não podia ignorar. Clara, sem entender a gravidade da conversa, puxou a mãe pelo braço. Mamãe, vamos fazer um desenho, pediu, sua voz alegre quebrando a tensão que pairava no ar. Ana sorriu para a filha, agradecida pela leveza que Clara trazia. Claro, meu amor. Vamos fazer um desenho lindo, respondeu Ana, enquanto se agachava para pegar os materiais de arte. Ricardo observou a interação entre mãe e filha, sentindo uma onda de emoções. Ali estava uma conexão que ele não tinha visto em muito tempo. A inocência de Clara e a força silenciosa de Ana eram uma combinação poderosa. Ana rapidamente se distraiu com os rabiscos de Clara, mas a conversa anterior ainda ecoava em sua mente. Ela sabia que Ricardo estava certo de que havia mais em sua história familiar, e a ideia de desenterrar segredos a deixava ansiosa. O que você está desenhando, Clara? Perguntou Ana, tentando direcionar a conversa para algo mais leve. Um dragão, respondeu Clara, animada. Ele vai ter um colar igual ao meu. Ana riu, admirando a criatividade da filha. Isso vai ser incrível. Um dragão poderoso com um colar especial. Sim, e ele vai voar alto. Clara exclamou, sua pequena mão movendo-se rapidamente para completar o desenho. Ricardo, que se mantinha à distância, não pôde deixar de sorrir ao ver a interação entre as duas. Era uma cena que trazia um alívio em meio à tensão que permeava o escritório. Porém, a leveza do momento foi interrompida quando Ana sentiu uma presença familiar se aproximar. Uma colega de trabalho, Patrícia, entrou na sala com uma expressão preocupada. Ana, você viu os relatórios que precisam ser apresentados hoje? Perguntou Patrícia, olhando para Clara com um misto de curiosidade e preocupação. Eu ainda não finalizei tudo, respondeu Ana, sentindo um leve peso de culpa. Patrícia percebeu a situação e fez uma pausa. Desculpe te interromper, mas você sabe que o prazo está apertado, certo? Ana assentiu, seu coração apertando-se. Ela estava dividida entre suas obrigações profissionais e a necessidade de estar presente para Clara. Sim, eu sei. Só estou lidando com algumas coisas pessoais. Ricardo, percebendo a tensão no ar, interveio. Patrícia, talvez possamos encontrar uma maneira de ajudar Ana. Ela está passando por um momento difícil. Eu entendo, Ricardo. Mas precisamos garantir que o trabalho não seja afetado. Patrícia respondeu, sua voz firme. Ana sentiu o olhar de Ricardo se intensificar. Eu vou cuidar disso, Ricardo disse, com uma confiança que deixou Ana intrigada. Ana, você deve se concentrar na Clara. Eu posso ajudar com os relatórios. Ana olhou para ele, surpresa. A oferta era generosa, mas ao mesmo tempo, carregava um peso que a deixava desconfortável. Não quero que você se sinta obrigado a fazer isso. Eu posso dar um jeito, disse Ana, sua voz hesitante. É uma decisão que eu estou tomando, Ana. Sua prioridade é sua filha. Deixe que eu cuide do restante. Ricardo insistiu, sua determinação evidente. Ana sentiu um misto de gratidão e confusão, mas, ao mesmo tempo, uma pequena parte dela se questionava o que isso significava para eles. Certo. Obrigada, Ricardo. Isso significa muito para mim. Ela respondeu, sabendo que aceitando a ajuda dele, estava também se abrindo a uma nova dinâmica que poderia mudar tudo.
Enquanto a tensão no escritório diminuía, Ana olhou para Clara, que agora se concentrava em seu desenho, completamente alheia ao turbilhão emocional que cercava a mãe. O amor que sentia pela filha a impulsionava a enfrentar o desconhecido, mas o que o futuro reservava para elas ainda era um mistério. E assim, com o coração cheio de perguntas e a mente fervilhando com novas possibilidades, Ana percebeu que talvez fosse hora de confrontar as sombras do passado. Afinal, o colar de Clara não era apenas uma joia. Poderia ser a chave para um futuro que ela nunca imaginou ser possível. Ana sentou-se à mesa, as mãos trêmulas enquanto observava Ricardo, que parecia imerso em seus pensamentos. O escritório estava quieto, exceto pelo som do teclado sob os dedos de Ana, que tentava se concentrar na pesquisa que agora se tornará uma missão quase pessoal. O colar de Clara brilhava sob a luz do dia que filtrava através da janela, e a imagem da filha brincando e rindo ecoava em sua mente, trazendo à tona uma mistura de alegria e preocupação. Você está bem, Ana? Ricardo perguntou, quebrando o silêncio. Seu tom era suave, mas havia uma intensidade em seus olhos que não passava despercebida. Sim, só. Tentando entender tudo isso, Ana respondeu, hesitante. É só que é muito para processar. Um colar, uma história, um passado que eu mal conheço. Eu entendo, ele disse, inclinando-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Eu também estou tentando entender. Você tem alguma ideia de como sua mãe adquiriu esse colar? Ana balançou a cabeça, os olhos perdidos em suas lembranças. Ela sempre falou que era uma herança, mas nunca entrou em detalhes. Para mim, foi só um objeto bonito, algo que eu deveria valorizar. Nunca imaginei que pudesse ter uma conexão tão profunda com outra família. Ricardo a observava atentamente, como se estivesse decifrando um quebra-cabeça complexo. Você sabe, minha avó sempre contava histórias sobre um colar que pertencia a uma mulher da nossa família. Ela dizia que tinha um poder, que ligava as pessoas de maneiras que nem sempre eram compreendidas. Isso me faz pensar, talvez haja algo mais aqui do que apenas uma joia. Ana franziu a testa. Você realmente acredita nisso? Que o colar pode ter um poder especial? Não sei. Ele respondeu honestamente. Mas é difícil ignorar a coincidência. E, se sua mãe estava envolvida de alguma forma, talvez seja hora de descobrir a verdade. Com um suspiro profundo, Ana concordou. Então, por onde começamos? A determinação em sua voz era evidente, mas a incerteza ainda pairava no ar. Ricardo se levantou, pegando um bloco de anotações. Podemos começar pela história da sua família. Se você tiver algum registro ou documento, pode nos ajudar a traçar uma linha do tempo. E, quem sabe, se encontrarmos alguma informação sobre sua mãe e sua conexão com a minha família, poderemos descobrir mais sobre o colar. Ana assentiu, começando a procurar em sua bolsa. Eu tenho algumas coisas em casa, fotos antigas, mas não sei se servirão para alguma coisa. Ela se lembrou de uma caixa empoeirada que guardava no fundo do armário, repleta de lembranças de sua mãe. Qualquer informação pode ser útil, Ricardo encorajou, seu olhar cheio de expectativa. E se você quiser, posso acompanhá-la até sua casa. Podemos fazer disso um projeto conjunto. Isso seria ótimo, Ana respondeu, um pouco surpreso com a oferta. Ela nunca tinha imaginado que Ricardo estaria tão disposto a ajudá-la dessa forma. Acho que seria bom ter alguém ao meu lado, especialmente agora que estou começando a sentir que tudo isso é mais do que apenas um colar. Enquanto conversavam, Clara entrou no escritório,
seu sorriso radiante iluminando o ambiente. Ela estava segurando um desenho que havia feito em uma das folhas de papel colorido que Ana sempre mantinha em sua mesa. Mamãe, olha, fiz um desenho da gente. Ana se virou, o coração enchendo-se de alegria ao ver a criatividade da filha. Que lindo, Clara! Você desenhou a gente segurando as mãos. Sim. E eu coloquei um sol bem grande porque você sempre diz que o sol brilha para nós. Clara disse, com os olhos brilhando de orgulho. Ricardo observou a interação entre mãe e filha, um sorriso suave se formando em seu rosto. Você é uma artista, Clara. Esse desenho vai ficar na parede do escritório, se a sua mãe deixar. Pode deixar. Ana riu, orgulhosa, enquanto Clara corria até a mesa para mostrar seu trabalho a Ricardo. Ela se sentou no colo dele, sem medo, como se já o conhecesse há anos. Você também é bom em desenhar. Eu? Não sou tão bom quanto você. Mas posso te ajudar a colorir seus desenhos, Ricardo respondeu, tentando manter a conversa leve, mesmo enquanto sua mente girava em torno da pesquisa que estava prestes a começar. Ana observava a cena, uma mistura de alívio e preocupação a invadindo. A conexão que Clara estava formando com Ricardo era inegável, mas isso também trazia uma sensação de vulnerabilidade. Ela não sabia o que o futuro reservava e como isso afetaria a dinâmica entre eles. Clara, querida, você não pode ficar muito tempo aqui. Precisamos ir para casa mais tarde, Ana lembrou, tentando manter o foco na tarefa que tinham pela frente. Mas eu quero ficar com o tio Ricardo. Clara protestou, olhando para Ana com os olhos implorantes. Ele é divertido. Eu sei, mas temos coisas para fazer. Além disso, você tem que preparar seu lanche para a escola amanhã, Ana disse, tentando ser firme, mas sabendo que o pedido de Clara a deixava em uma posição difícil. Ricardo, percebendo a tensão, rapidamente interveio. Que tal preparar um lanche especial para você, Clara? Posso fazer um sanduíche de queijo e presunto, e ainda podemos colocar um pouco de ketchup em forma de coração. O que você acha? O rosto de Clara iluminou-se. De verdade, você sabe fazer isso. Claro, eu posso ser um ótimo cozinheiro também, Ricardo respondeu com um sorriso, piscando para a menina. Ana sorriu, mas a preocupação ainda persistia em seu coração. Era uma situação estranha, e ela não podia deixar de se perguntar se estava fazendo a coisa certa ao permitir que Clara se aproximasse de Ricardo. Mas, ao mesmo tempo, era difícil ignorar a alegria que a filha estava sentindo. Certo, mas não demore, tá bom. Ana disse, enquanto observava Clara correr até a cozinha, animada com a ideia de um lanche especial. Ricardo virou-se para Ana, sua expressão séria. Você está preocupada com isso? Não está. Sim, um pouco. Ana hesitou, buscando as palavras certas. É só que Clara nunca teve uma figura paterna presente. E agora, com tudo isso, com você querendo me ajudar a descobrir a verdade sobre o colar e nossa história, eu não sei o que pensar. É tudo muito novo. Ricardo assentiu, entendendo a complexidade da situação. Eu não quero que você pense que estou tentando substituir alguém ou que quero apressar qualquer coisa. Estou aqui para ajudar, e quero que você se sinta confortável com isso. Eu aprecio, realmente, Ana disse, sentindo-se um pouco mais leve. Só, vamos em frente com a investigação, e depois veremos como tudo isso se desenrola. É melhor não apressar as coisas. Combinado, Ricardo sorriu, aliviado. Vamos focar no que podemos descobrir juntos sobre suas raízes. Quem sabe,
Talvez essa jornada nos leve a um lugar melhor. Ana sorriu de volta, sentindo uma onda de esperança. Ali, naquele momento, com Clara correndo pela casa e Ricardo ao seu lado, ela percebeu que, talvez, o passado pudesse ser uma ponte para um futuro mais brilhante. Era hora de descobrir as verdades ocultas, não apenas sobre o colar, mas sobre si mesma e sobre a família que estava começando a se formar ao seu redor.